Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito de mais uma chapa que pode ser confirmada para as eleições do Clube do Remo no mês de novembro. Vamos também conversar a respeito de mais saídas aí da equipe que disputou a atual temporada. E eu também quero conversar a respeito de um assunto polêmico aí que tomou conta das redes sociais. É para comemorar ou não a seleção podendo treinar no Baenão? Vem com a gente. Bom, eu já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, tem muita gente esquecendo o like, pessoal. Então, por favor, é assim que o YouTube irá recomendar para mais azulinos. É de graça e não dói nada. E esse vídeo tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bom, antes da gente começar, né, a entrar aqui no assunto do Clube do Remo nesse vídeo de hoje, só aqui registrando mais 2 acessos para a Série C do ano que vem, que, claro, serão adversários do Leão Azul Paraense na terceirona. A Ferroviária de São Paulo, que conquistou o acesso após empatar com o Sorra da Paraíba, uma baita estrutura da Ferroviária, mais uma equipe paulista aí dando trabalho, com certeza dará trabalho, tá? No ano que vem, vai chegar forte também para lutar pelo acesso, pode anotar isso, tá? Equipes de São Paulo têm um alto investimento e a Ferroviária, além do investimento alto, terá também uma ótima estrutura, como sempre teve lá em Araraquara. E também o Ferroviário do Ceará, que conquistou a classificação numa disputa de pênalti emocionante contra o Maranhão e se classificou depois de fazer a melhor campanha na primeira fase da Série D e que foi rebaixado no ano passado para a quarta divisão e já volta esse ano de 2023 para a disputa da Série C do Brasileirão. E se juntam a Atlético, que conquistou o acesso em cima do Bahia de Feira, e da equipe do Caxias, que subiu em cima da Portuguesa do Rio de Janeiro. Então, as 4 equipes aí garantidas na Série C de 2024. Galera, eu queria conversar aqui a respeito de mais um nome que pode estar surgindo aí como candidato nas eleições do Clube do Remo, tá? O Eni Assis, lá do Legado Azulino, já tinha trago, inclusive, essa informação, tá? Já tinha trazido essa informação para vocês. E também, hoje, né, o Paulo Cachado da Rádio Clube comentou sobre isso, né? De que o Benedito Sá, conselheiro do Clube do Remo, pode estar aí lançando a sua chapa para concorrer às eleições do Clube do Remo, né? O Benedito Sá, que é um conselheiro do clube mais antigo, né? Pelo menos desde quando eu me entendo por gente, eu escuto o nome do Benedito Sá aí nos cardeais, né, nos arraiais azulinos, e é mais um nome aí que pode estar pintando, né, como pré-candidato à eleição do Clube do Remo. Lembrando, tá, pessoal? Lembrando que o edital ele será aberto nesse mês de setembro das eleições e as chapas serão escritas. Até o momento, já tem 2 pré-candidaturas confirmadas, inclusive pelos próprios candidatos. O Jader Gardelini, o Marco Antônio Pina, agora o nome do Benedito Sá surgindo também, e muito provavelmente essa semana ainda o Tonhão deve confirmar a sua candidatura, ele que deve ser o candidato aí indicado pelo presidente Fábio Bentes. Então, esse encaminhamento das chapas começa a tomar um desenho maior, tá? Para essa eleição que vai ocorrer na segunda quinzena do mês de novembro. Vamos aguardar esse edital. Inclusive, quando o edital sair, quando os candidatos escreverem suas chapas, a gente vai trazer todos aqui no Chaves Remista para conversar com vocês. Galera, eu queria agora conversar a respeito aí de algumas rescisões contratuais, né, do elenco do Clube do Remo que disputou a atual temporada e tiveram seus nomes publicados no BID, né, com as suas rescisões contratuais. O goleiro Zé Carlos, que inclusive já se despediu
nas redes sociais do Clube do Remo, agradeceu ali, inclusive, ao Vinícius, ao Vitor Lube, ao Juninho, que é o seu preparador de goleiros. O Zé Carlos chegou no ano passado, depois de fazer um bom campeonato paraense pelo Águia, chegou no Remo, teve poucas oportunidades, né, até porque o Vinícius é o titular, e esse ano a mesma coisa, né, teve poucas oportunidades também. Na Série C, se não me engano, ele jogou apenas uma partida quando o Vinícius tomou o terceiro cartão amarelo, depois disso não teve mais chances, e o goleiro catarinense aí deixa o Clube do Remo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Zé Carlos, tá? Outro jogador que teve seu nome publicado aí na rescisão foi o meia Álvaro, tá? O Álvaro que chegou ali depois do término da sua campanha no Campeonato Paulista pela Ferroviária. Ele foi contratado ainda durante o Campeonato Paraense, junto com o Galdesani, que é outro meia que teve seu nome rescindido. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Galdesani também. E o Álvaro não conseguiu render, infelizmente. Foi mais uma daquelas contratações que não deram certo nesse ano de 2023. Outro nome que aí chamou muita atenção, obviamente, né, pelo personagem que foi nesse ano de 2023, foi o do Marcelo, que também teve seu nome rescindido aí. O Marcelo, que foi a grande teimosia, né, do técnico Ricardo Catalá e parte da Série C, quando o Remo ficou um bom tempo sem vencer os seus jogos. Foi muito também por insistência no Marcelo no meio-campo, que era uma peça em que tinha que ter um setor do campo que tinha que ter uma peça de qualidade, e o Marcelo chegou totalmente sem condições, com pouca rodagem no ano. Foi daquelas contratações que a gente ficou sem entender, assim como o Rogério, né? Como o próprio Galdesani também, que foi outro jogador que eu não sei como foi aprovada a contratação dele, tá? Porque o Galdesani já vinha com uma série de lesões aí no joelho na carreira. Se eu não me engano, a do Remo foi a quarta lesão que ele teve. Já jogou 7 partidas pelo clube do Remo e não conseguiu ajudar, né? O Jean Silva já saiu, o Rodriguinho já saiu, o Ícaro, o Claudinei, enfim. O Remo tá aí rescindindo contratos com esse elenco de 2023. Por que eu falei ali rapidinho do Zé Carlos? Porque o Zé Carlos, na minha opinião, ele pode ser um nome interessante para ficar no Remo para o ano que vem. Porque os 3 goleiros do Remo, na minha opinião, que são 3 bons goleiros, né, eles poderiam conversar, especialmente o Vitor Lube e o Zé Carlos, uma possível renovação para o ano que vem. O Vinícius já tem um contrato, então eu não vou discutir se ele vai ou não ficar, porque ele tem um contrato até o final do Parazão. E eu já disse, inclusive aqui no canal, que para mim o Remo precisa ir atrás de um goleiro que seja o seu titular, aquele camisa 1 mesmo, que vai substituir o Vinícius, que vai ter essa capacidade de substituir o Vinícius. Porque eu acho até injusto colocar essa responsabilidade hoje em cima do Zé Carlos. Eu sei que ele pode construir, né, também a sua história com o Remo, ele tem qualidade para isso, mas é uma responsabilidade muito grande. Trazer um goleiro, né, com um pedigree mais alto seria interessante para começar a substituir o goleiro Vinícius, tá? Então, pode ser que também o Zé Carlos retorne, né, no ano que vem, vai depender também de uma conversa aí de renovação do Catalá com o Remo, até porque o Fábio já está aí, né? Ele mesmo já deu entrevista falando que ele está negociando com o Condel essa renovação de contrato quanto antes com o Catalá, para a gente ter um planejamento adiantado para o ano que vem, já que as chapas até o momento inscritas para as eleições, né, inscritas não, pré-candidatos, né, declarados aí, já comunicaram que querem renovação de contrato com o técnico Ricardo Catalá, tá? Então, vai passar algumas renovações por essa renovação também do técnico do Clube do Remo, né? Então, se o Catalá ficar, ele com certeza irá indicar alguns nomes aí para ficarem no Remo para o ano de 2024. É o que eu acredito, né? Até porque ele trabalhou esse ano no Remo, ele deve ter visto alguma qualidade a mais que a gente não viu para renovar com alguns atletas para 2024. Galera, agora eu queria tocar num assunto aqui que foi polêmica hoje nas redes sociais, né? Inclusive eu fiz uma postagem lá no Chaves da opinião da Aline Porto, que inclusive é a diretora de patrimônio do Clube do Remo, onde ela fala que tem orgulho, né, do Bainão hoje estar sendo aí preparado para possivelmente receber treinos da seleção brasileira, Bainão que ficou fechado por 5 anos, né, e hoje tem um bom gramado, tem uma boa estrutura ali do NASP, né, e vira também uma alternativa para ser aí palco dos treinos da seleção brasileira, que está em Belém já, se preparando para a estreia nas eliminatórias contra a equipe da Bolívia, visando a Copa de 2026. Mas assim, aí a galera lá começou a comentar, né? Ah, faz uma estrela na camisa, ah, vai vender camisa depois disso, especialmente os bicolores, né? E assim, gente, eu vou dar minha sincera opinião sobre isso, tá? Porque foi um assunto que gerou realmente
discussão, inclusive no grupo do Chaves a galera debateu sobre isso. Assim, eu participei, como boa parte de vocês do outro lado, de várias campanhas, né, para a gente começar a arrecadar cimento, né, seixo, areia, nesses grupos de WhatsApp aí, lá na época do começo do projeto Retorno do Rei, tá? Onde os grupos de Facebook participaram, as páginas também colaboraram para a gente reabrir o nosso estádio, que aconteceu em 2019, depois de 5 anos fechado. A gente sabe que um clube grande como o Remo precisa ter estrutura, gente. Precisa ter estrutura. E ter hoje o Baenão de volta, ter o CT, que ainda não é o ideal, são vitórias importantes para o clube. Quantas vezes a gente já vê aqui no canal falou, né, que o Fábio fez um bom trabalho administrativo, ele conseguiu fazer um trabalho para pagar as contas, para colocar o Remo nos trilhos, e que esse, inclusive, vai ser o desafio do próximo presidente, manter o Remo nos trilhos na questão administrativa. E que no futebol ele foi um verdadeiro fracasso. O Remo não conquistou absolutamente nada na gestão do Fábio. Quando conseguiu um acesso, caiu logo em seguida de maneira vergonhosa. E assim, o que eu falo de patrimônio? Porque o Remo é o nosso maior amor, né? É o nosso clube do coração. E o Remo estruturado é bom para todo mundo. É bom o Remo ter um bom ginásio, o Remo cuidar da sua sede social, o Remo que perdeu a sua sede campestre anos atrás. Independentemente de qual lado você esteja, seja de situação ou de oposição, você precisa ter um clube estruturado. Um clube onde você tenha orgulho de chegar no seu estádio, olhar para ele, né? Falar, caramba, que é a nossa casa. O Bahia não está longe ainda de ser a nossa casa ideal. Falta conforto, né, para o torcedor, cobertura, né, banheiros, acessibilidade, respeito às mulheres também. Falta muita coisa no Baianão, muita coisa. Mas é a nossa casa que ficou 5 anos fechada e que nós torcedores, né, fizemos campanha para reabrir, lutamos para reabrir. Nós podemos ter esse orgulho. Nós podemos ter esse orgulho. Claro que nessas eleições que vão chegar, muita gente vai usar o Baianão também como, né, moeda ali de campanha. Para dizer, olha, eu fiz isso aqui, né, minha gestão fez isso, a tua não fez. Aquela guerra política que a gente já conhece. Mas nós, torcedores, podemos sim nos orgulhar. Não de vender camisa, não de colocar a estrela na camisa também. Mas de se orgulhar, poxa. Se orgulhar porque a gente, anos atrás, estava lutando, né, para construir arquibancada de novo. Derrubaram lá a arquibancada do lado das Mercedes. Até hoje não construíram, uma coisa que a gente tem que cobrar, inclusive, que o Fábio não conseguiu entregar, uma nova arquibancada das Mercedes. Quantos projetos eu já recebi no privado do WhatsApp para postar no canal, para postar nas redes sociais. Cansei de falar sobre isso também, na época que participava de grupos de Facebook, gente. Eu já fui um revolucionário pelo Remo, já fui. Hoje eu estou aqui no canal tendo a minha voz, né, entregue através do YouTube para vocês, através das redes sociais também. Mas já vivi muito grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, pessoalmente também, quando eu tinha tempo, porque eu não morava em Belém. Então, gente, cada um pode viver o Remo da maneira que pode viver. Mas você pode se orgulhar também. Porque se a gente exigir um clube estruturado, lá na frente ele vai ter condições de começar a ganhar os títulos, os acessos, ser talvez o que o Fortaleza é hoje no futebol nacional. Fortaleza, que disputou a mesma Série C com a gente, está aí muito perto de chegar numa final de Copa Sul-Americana. Já pensou? Olha o patamar que o Fortaleza chegou, gente. Então, galera, um clube estruturado, organizado, ele é bom para todo mundo. Quantas vezes a gente já falou que o Remo é um carro, né? É um carro de primeira que muitas das vezes é administrado por pessoas que mal sabem dirigir um Fusca. O Remo é um clube gigantesco que, infelizmente, não sabem ainda o tamanho dele. Não sabe. Então, ano que vem, com o próximo presidente, que possa saber trabalhar melhor, que o Fábio não soube trabalhar em certos setores, especialmente o futebol, a valorização que o Remo merece. Então, galera, sinta orgulhoso disso sim. Não é romantização, não. Sinta orgulhoso porque a gente batalhou para ter o Bainão de volta. A gente batalhou. E tá longe ainda do ideal. Tem muito a melhorar. Pode ter certeza. Né? Por isso que a gente está aqui sempre para cobrar essas melhorias para o Filho da Glória e do Triunfo. É isso, galera. Deixa o like, é muito importante. Comente esse vídeo também, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!